pessoal, sou o Dr. Zé Chaves, ortopedista, especialista em joelho e quadril. Estamos aqui hoje para ter um papo sobre corrida. Dr. Caio, fisioterapeuta, especialista em corrida, vai passar um pouquinho da experiência dele do dia a dia, cuidando de atletas, de modo geral, corredores, né? No meu dia a dia, na ortopedia, especialmente no quadril e joelho, chegam casos de paciente com dor lateral, fratura por estresse, dor lateral do quadril, enfim, são várias as queixas de corredores, né? Principalmente os não preparados. E a ideia aqui é passar para vocês um pouco do nosso dia a dia sobre o atleta corredor e muito do que a solução para o paciente depende muito do cuidado, tanto do preparador físico, como também do cuidado com o fisioterapeuta para prevenir lesões. Ou aquele que já se lesionou, tratar, resolver essa lesão. Muitas das vezes o quadro não é cirúrgico, eu preciso muito da parceria de um bom fisioterapeuta, e o Caio tem uma vasta experiência na parte de corrida. Então a gente trouxe aqui hoje para bater um papo sobre corridas, né? As dores, o tratamento de dores, joelho, quadril principalmente, que pega muito sobre pé, membro inferior. Como tratar uma lesão, como cuidar, como prevenir principalmente, como tratar e evitar que essa dor volte, evitar que essa dor não volte, evitar que ele progrida para algo pior. Pode falar um pouquinho do seu dia a dia no corredor? Claro, assim, eu acho que o que você destacou é super importante, que é a questão de prevenção, assim. Então, porque muitas vezes eu recebo corredores que chegam lá para mim e às vezes é algo simples, é uma sobrecarga, alguma coisa que numa carga de treino ali, e a carga de treino é aquilo que ele faz, é o planejamento, o treinamento dele, que poderia ter só um ajuste, ele poderia não ter sofrido aquela lesão, poderia ter aumentado a chance de prevenir, ou às vezes um exercício de fortalecimento específico, por uma pequena falta de conhecimento ali, ele poderia ter evitado um fortalecimento, seja dos músculos do quadril, da coxa, às vezes um fortalecimento do pé, que a gente hoje tem estudos mostrando que o fortalecimento do pé previne lesão. Então, e assim, chega na musculação, chega na academia, a gente vai fazer um exercício, ninguém faz exercício do pé, né? Porém, na corrida ele que te empurra para frente. Então, quando a gente está com esse corredor, pensar na prevenção é saudável, é interessante, vai evitar que ele tenha gastos do futuro e também que ele perca ali o tempo na atividade que ele mais gosta, que no caso é correr. Mas eu atendo muito, assim, ó, todo dia vai ter alguém com uma dor no joelho, alguém com uma dor no quadril. São corredores que podem ser evitados essa lesão, mas também alguns que o tratamento vai ser importante até para ele melhorar a eficiência dele, né? Então, às vezes a gente pensa só, pô, tô lesionado, vou fazer fisioterapia. E hoje eu tenho os corredores que saem depois do meu tratamento melhores do que antes, porque imagina assim, ele começou a fazer o exercício de fortalecimento que ele não sabia que era importante antes. Então ele melhora da lesão e depois ele manda uma mensagem surpresa assim, caramba, Caio, pô, meu tempo melhorou na corrida e tal. Porque ele saiu mais forte, o fortalecimento do pé, por exemplo, ele não fazia antes, ele passa a fazer, e a reabilitação começa a ser um processo, um ponto de melhora de eficiência, não só de reabilitação. A gente vê no dia a dia no consultório, o paciente está muito mais preocupado em qual tênis usar, que tipo de tênis usar para uma corrida, mas ele não sabe nem se a pisada está adequada, se ele tem um desequilíbrio muscular e figulares, como é que está essa pisada dele. A estabilidade, mulher tem muita estabilidade lateral, né? Então falta propriocepção, e o paciente muitas vezes está muito focado em o que comprar para resolver, mas ele precisa, na verdade, de equilíbrio muscular. Às vezes o paciente fala assim, doutor, eu pratico atividade física, eu vou para a academia. Eu vejo no dia a dia da academia, isso é muito recorrente, não estou falando todos, tá, gente? Eu vejo que o pessoal foca muito em musculatura estética. Então, enquanto a mulher precisaria, por exemplo, de fortalecimento de glúteo médio, abdutor, ela está muito focada no glúteo máximo. Então, esse objetivo distinto da estética para a estabilização articular acaba gerando dores no paciente. Então, eu faço atividade física, eu tenho musculatura, mas às vezes não é aquilo que a gente precisa. Encurtamento de cadeia posterior, o paciente tem contratura de flexo. Na biomecânica, você força pontos diferentes, tanto no quadril como no joelho, e gera dor, né? E o que resolve isso? A fisioterapia, a avaliação adequada. Eu lembro uma vez que no seu consultório fez a avaliação da minha pisada. Enfim, são vários pontos que, em vez de a gente focar, no desejo de focar no qual sapato, isso e aquilo, e como é que está seu corpo, né? Como é que você está pronto para isso? Sua pisada é adequada, seu alongamento é adequado, seu
só é adequado, se o equilíbrio no total, numa perna só é adequado, né? Então... Duas coisas importantes assim que você falou. A primeira é essa preocupação, né? Essa preocupação de tênis, por exemplo. Então, eu entendo que o tênis hoje, porque na corrida eu brinco que a gente não tem muito dinheiro para gastar. Assim, por quê? Você vai fazer um tênis, pô, você tem que comprar o short, tem que comprar a raquete, você tem que comprar a bola, você tem que comprar tudo, gastar um monte de coisa. Na corrida, você pode não gastar com nada, né? Então o tênis acabou que ficou um símbolo muito forte ali, e aí as pessoas sempre acham que o tênis vai resolver o problema da lesão. Então as pessoas mandam muito mensagem assim, lá no Instagram, Caio, que tênis eu tô com uma dor no joelho, qual tênis é o melhor? Então não tem tênis para dor no joelho, né? Você pode ter um tênis que vai ter uma absorção maior, uma maior estabilidade, e a gente vai entender qual é o contexto desse corredor, que não está ligado somente à dor, mas está ligado à biomecânica dele, a como ele, qual é o comportamento dele, que distância que ele faz, se é 5, se é 10, 21, 42, se é ultramaratonista, se é de repente um corredor de trilha. Então tudo isso vai interferir nesse calçado, mas geralmente o calçado não é o que vai resolver o problema dele. O calçado ele é um acessório que é importante, que é uma variável dentro de um contexto multifatorial, é um fator que pode contribuir sim para uma lesão, mas ele não é preponderante dentro desse contexto, né? Então, assim, geralmente a solução vai estar em coisas que o corredor às vezes não tem o conhecimento, e aí, claro, que vai entrar, seja o médico, seja o fisioterapeuta, o educador físico, essa equipe multidisciplinar que vai cuidar dele, para conseguir fazer com que ele entenda, naquele contexto ali, qual é o ponto ou os pontos que estão levando ele a uma lesão, né? Então, essa questão do tênis, acho que é o primeiro ponto. Assim, é um acessório, é importante, pode contribuir para a lesão, mas ele não é, dentro das variáveis ali mais importantes da corrida, o que vai se destacar. Às vezes o paciente pega uma coisa isolada, eu vou usar um tênis para alta performance ali, um tênis que absorve pouco impacto, um tênis para pisada de antepé, por exemplo, e o cara não tem alongamento e musculatura posterior para uma pisada de antepé. Ele faz uma lesão, não tem força. Porque, por exemplo, na pisada de antepé, o paciente usa muito tríceps, é como se fosse uma mola, né? E aí o cara não está preparado para isso. Começa já num nível que seria de um atleta de alto rendimento, ele acaba se lesionando. Então ele pressiona a pisada no tênis, vai lá. Calma, seu músculo está pronto, seu corpo está pronto para esse nível de... A gente tem tênis hoje com placa de carbono, que acho que é isso que você está comentando, então que é uma tecnologia nova, mas que exige um certo preparo desse corredor, né? Exige que você tenha um preparo ali de um fortalecimento mais específico, que ele vai alterar um pouco essa mecânica do movimento da pisada. Então, é uma tecnologia nova que ainda está chegando, que a gente ainda não entende muito bem qual é o efeito que ela causa. Ainda é discutível até o efeito positivo que ela pode gerar, né? Então, assim, a gente sabe o seguinte, ela altera um pouquinho a pisada, ele precisa de um contexto ali que você deve usar aquele tênis, e aí as pessoas acabam colocando de qualquer jeito, e aí sai, vai correr uma distância qualquer, e aí acaba se lesionando em função do calçado, que é o que você comentou. E sempre tem que ter muita atenção, porque a coisa do calçado tem uma pegada muito comercial. Então, às vezes te vendem de forma maravilhosa. E na verdade não é bem assim. Então tem que ter muito cuidado. Você quer se tornar um corredor de curta distância, cada um tem longa distância, é um preparo, montanhas é um preparo, o cuidado necessário é diferente. Então não é só o sapato. Tem que entender que a musculatura é muito importante, ter esse grip para conseguir ter um rendimento adequado sem se lesionar. A gente vê que a maioria dos pacientes que se lesionam, chegam só lesionados, é porque ou não tiveram nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de orientação, ou que olharam mais ou menos informações, tentaram introduzir, falaram, estou pronto, vou correr, e acabam no fim se lesionando e parando por um tempo, e perdendo o gosto pela corrida às vezes, ou fazem um planejamento, já vi o paciente que fez planejamento para maratona, tentou e machucou na véspera, ou no meio da maratona machucou, e às vezes chegou no pós-maratona com fratura grave, por estresse, por exemplo, mas me preparei durante um ano, me preparei bem e me machuquei, então faltou aquele cuidado adequado. Então, quando a gente fala em cuidado fisioterápico direcionado, a pessoa especialista sempre tem uma visão diferente, tem uma visão mais ampla. Do mesmo jeito que eu, especialista em quadril e joelho, eu tenho uma visão mais ampla para o quadril e para o joelho. Aquele paciente com uma pisada mais lateral ali, ele tem de ter uma dor mais lateral no quadril ou no joelho. O paciente, muitas vezes, quando o paciente ele é acostumado a correr, faz um percurso com mais subidas e descidas, ele, por vezes, não chega assim, tem aquela dorzinha lateral do quadril, que fez mais flexão do quadril, forçando o trato tibial. Então, assim, é um tipo de alteração que se tivesse tido uma orientação adequada, provavelmente não teria tido essa dor, né? Poderia ter evitado essa dor. A culpa é da corrida? Seu corpo não está pronto para a corrida. Né? Assim, o que acontece?
sempre quando chega para mim alguém que está lesionado, então eu vou ajudar aqui dentro desse processo aqui que geralmente eu costumo fazer para a gente entender. Quando eu falo contexto, já citei essa palavra aqui várias vezes, mas o contexto do corredor ele se aplica da seguinte maneira, assim. Eu primeiro vou entender qual é a história dele. Então, eu vou dar até um exemplo de uma corredora que esse final de semana teve a minha maratona, que foi a minha maratona do Rio, e aí ela comprou um tênis de placa de carbono. Então é um tênis, para quem não conhece, ele tem um mecanismo, é uma placa que absorve energia, é uma placa rígida, então ela absorve energia e acaba aumentando um pouco a propulsão durante a corrida, que pode levar ali um pequeno aumento de velocidade, eficiência, que ainda é um pouco discutido, mas que parece ter sim um ganho. Só que aí ela vai fazer alguns treinos numa fazenda, alguém chamou para uma fazenda lá, e ela, não, eu tenho que cumprir minha planilha, eu vou fazer aqui, botou esse tênis de placa de carbono, e isso faltando 10 dias para a prova, a alta dela depois de um ciclo todo de treinamento. Foi correu o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, que era até o último nessa viagem, ela começou a sentir uma dor no tornozelo e aí já estava faltando 6 dias para a corrida. E aí machucou, teve uma lesão, começou aí aquele desespero, que aí me viu, eu tô machucada, não sei o quê, e aí é do final de semana, é domingo e tal. E a gente precisou fazer toda uma reabilitação ali às pressas, tinha um edema, um pouco no tornozelo, já estava machucado. Então a gente tem que fazer um tape, que é tentar estabilizar um pouquinho ali o tornozelo dela, fazer um fortalecimento, mas mais para buscar uma ativação muscular para conseguir fazer, e ela conseguiu correr, inchou um pouquinho, mas conseguiu correr. Então, assim, às vezes precisa desse cuidado que você estava comentando. Então, a gente vai olhar tanto essa parte da biomecânica, essa parte da história, essa parte do fortalecimento muscular, às vezes essa instabilidade que você falou, por uma fraqueza dos músculos pós-laterais do quadril, que é ali do glúteo, da bunda ali mesmo, ali que a gente precisa de força nessa articulação, sabe disso, para conseguir estabilizar os movimentos ali do joelho, do tornozelo, né, nessa ajuda, para fazer com que corra numa boa, sem problema. Até porque, geralmente, o corredor, ele é apaixonado pela corrida. O pessoal chega e fala assim, se eu parar de correr, eu mato um aqui. Então, eu não posso. Acaba sendo uma válvula de escape e eu não posso chegar sem correr. Né? Esse é um dos motivos, por exemplo, eu não gosto de parar o paciente. Parar 100%. Eu sempre... se o cara não consegue correr, eu mantenho pelo menos numa bike ali sem carga, porque senão ele vai perder cardiovascular, vai perder musculatura, fica louco, quer voltar a correr no dia seguinte, se for uma dor de estresse, por exemplo, né? Se for sobre esses calçados, eu peguei paciente assim, que usou esse calçado, é como se o paciente fizesse como se fosse microaterrissagens, então demanda uma estabilidade muito maior do joelho e do tornozelo. O paciente faz dor nos joelhos até na patela, como se ele tivesse assim, foram saltos repetitivos ali, gerando uma dor no extensor. Então, o tênis, por mais que seja genial, doutor, um tênis caríssimo, isso e aquilo, tem que entender bem como é que ele funciona, se você está pronto para ele. E aí você faz uma prova longa com um tênis que absorve muito bem, mas demanda uma estabilidade. Ou no local errado, né, que aconteceu, isso. Exato. Ele já tem, você acaba se machucando, né? Mas você está, teoricamente, preparado com todo o equipamento, mas você não está pronto para o equipamento. Então, pode proporcionar lesões, isso com certeza, né? Pode acontecer. A ideia é essa, só que a gente cuide disso, né? Então que eu falo que assim, dentro do tratamento tem uma parte que é educação, que é educar, é informar para o corredor, igual a gente está fazendo aqui, essas pequenas armadilhas que às vezes a gente tem. Claro que ele não está entendendo, né, sobre isso. Acho que a ideia dessa conversa é exatamente isso, é informar para o corredor que tem algumas coisas que são importantes, que ele tenha conhecimento para não perder ali a atividade que ele mais gosta. Essa reabilitação cruzada é uma, mas eu vejo que é quando você, né, pega um corredor, por exemplo, e coloca ele fazendo uma bike, mas a ideia é botar para correr, fazer, né, não deixar de correr ali. Aquele que não dá para botar para correr, mesmo se você bater um cardio na bike, ele às vezes faz uma fratura por estresse tibial medial, você olha lá na ressonância, tem aquela lesão, você tem uma atividade óssea, você vê que tem uma fratura grave, não dá para correr, eu aguentei, segurei um pouquinho. Exato. E se você segura, imobiliza o paciente, cara, a hipotrofia de desuso, a perda muscular é gritante, 2, 3 semanas, né? O músculo alto indo embora, o treino é muito, muito acelerado. Então, se você consegue manter de alguma forma esse treino, por mais que leve, sem impacto, é interessante para o atleta. Então, eu, por exemplo, eu não gosto de pegar o atleta e falar, fica parado. É uma prática minha, porque se você para o paciente total, o destreino é muito acelerado. O paciente demora semanas, meses para ganhar uma massa muscular, mas ele perde em 3, 4 semanas, acabou, foi tudo embora a musculatura. Então, tem que ter bem... É complicado, mas é mais ou menos por aí, eu penso. É isso. Então, pessoal, mandem dúvidas, quer saber sobre corrida, lesões da corrida, depois a gente vai deixar
coisa legal sobre orientação de exercício, cuidados de modo geral. E assim que tiver em dúvidas, a gente vai sempre mostrar o dia a dia do corredor, mostrar como tratar a lesão, prevenir, enfim, vamos compartilhar um pouco de conhecimento ortopédico, da parte da fisioterapia, para ajudar a dar informação para vocês aí, tá bom? Bom, foi um prazer aqui bater esse papo aqui com o Dr. Isaías. Sempre muita conversa boa aqui nessa área. Espero que você, corredor que esteja assistindo, aí, continue sua corrida, mas tome os cuidados necessários. Pode deixar a dúvida aqui, também vou estar disponível aqui para responder para vocês. Um abraço, até mais.